Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos mais uma vez com o nosso Evangelho no Lar. Sejam todos bem-vindos e, como sempre fazemos, são exatamente 19 horas. Vamos já com a nossa água elevar o nosso pensamento a esse Mestre de amor e fazer os nossos agradecimentos, as nossas rogativas. Mestre Jesus, te convidamos a estar conosco em mais este Evangelho no Lar, derramando tuas bênçãos poderosas sobre todos nós, encarnados e desencarnados. Que o teu amor, a tua paz, a tua luz contagie a todos, nos lembrando de que nos piores momentos tu sempre estás, tu sempre esteves e tu sempre estarás conosco. Fica conosco, nos abençoando, protegendo e amparando em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E nesse capítulo também fala que conhece-se a árvore por seu fruto. E como sempre gostamos de trazer para nos ajudar a refletir sobre o tema da noite, trazemos sempre do livro Vivendo o Evangelho, as palavras de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, que nos diz assim: a árvore e o fruto. Você ainda tem defeitos, mas vez por outra já é instrumento de boa ação. É colérico, mas já distribui a paz. É irritado, mas já demonstra paciência. É egoísta, mas já se interessa pela caridade. É arrogante, mas já se conduz com humildade. É invejoso, mas já promove a solidariedade. É aflito, mas já alimenta uma esperança. É ressentido, mas já se propõe ao perdão. É odiento, mas já vivencia o amor. Não espere a perfeição para fazer o bem, observando que Jesus não se referiu à árvore perfeita, mas àquela que dá bons frutos, como a laranjeira carregada de laranjas doces, embora seus galhos estejam carregados de espinhos. E é assim que a gente começa o nosso evangelho de hoje. E diz assim nesse capítulo 21: haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece a árvore por seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Pois se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, e não se vindimam uvas de sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira más coisas do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala aquilo de que está cheio o coração. Isso também está em Lucas, capítulo 6, versículos 43, 44 e 45. 2, né?
Guardai-vos dos falsos profetas que vêm até vós cobertos em peles de ovelhas e que por dentro são lobos raptores. Vós os conhecereis por seus frutos. Pode-se colher uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzi-los bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e atirada ao fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos seus frutos. Isto está em Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 25. Guardai-vos para que ninguém vos seduza, porque muitos virão sob o meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e eles enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas que seduzirão muitas pessoas, e porque a iniquidade será abundante, em muitas pessoas a caridade irá esfriar. Será salvo, porém, aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui ou está lá, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e muitas coisas espantosas, a ponto de enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Isso está em Mateus capítulo 24 e versículos 4, 5, 11, 12, 13, 23 e 24. Está também em Marcos capítulo 13, versículos 5 e 6, 21 e 22. E é interessante a gente lembrar disso, né? Dessa árvore, né? Conhece a árvore por seu fruto. O que Jesus quer nos dizer com isso? Qual o entendimento moral que nos revela a expressão conhece a árvore pelo fruto? A árvore simboliza todos nós. Os frutos são os nossos atos, nossas obras. Assim, a qualidade da nossa ação revela o grau do nosso adiantamento moral, caracterizando os cristãos que somos. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. A palavra é um atributo importante no ser humano? Sim. A palavra retrata o nosso coração. Uma palavra pode gerar um ato de fraternidade, quando empregada para o bem, envolvendo uma conversação sadia e edificante. Mas pode também, quando mal empregada, conduzir à destruição. A boca fala do que está cheio o coração. Como devemos proceder para identificar os verdadeiros cristãos? Isso é muito importante, meus irmãos. Atualmente, esse período que estamos passando, existem muitos entre nós enganando, tirando proveito, né? Então a gente tem que ter cuidado. E aí, como nós vamos identificar? Examinando suas obras, que é o que Jesus falava, seus frutos, né? Examinando suas obras, seus frutos, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência e a bondade que concilia corações, e se, em apoio às palavras, apresentam atos. Somente o bem realizado comprova se somos ou não cristãos, né? Tem muitos de nós que têm o dom da palavra, e muitos enganam pela palavra.
Então nós precisamos observar como é o cotidiano daquele nosso irmão. O que faz aquele nosso irmão? Né? Estão aí as redes sociais, que às vezes enganam também, mas nós podemos tirar uma febre, vamos dizer assim. Que árvores são essas que serão cortadas e lançadas ao fogo? São as falsas obras dos homens, as ideias ocas que, a pretexto de promover o bem geral, geram desavenças, porque carregadas de sentimentos de vingança e ódio. São as promoções que beneficiam uns em detrimento de outros. São árvores não plantadas por Deus e que fatalmente serão destruídas. Toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Jesus nos alertando bem. Então nós precisamos ver também, olhar para dentro de nós, se estamos sendo uma boa árvore, se nós estamos produzindo bons frutos, né? Porque o Evangelho primeiro, ele vem para nós, para nos ensinar, para nos cobrar, para nos alertar. Depois para os irmãos. Não adianta falarmos, repetirmos o Evangelho, capítulo, versículo, falar tudo da Bíblia, do Evangelho, como estamos falando de Espiritismo, e da Bíblia, de qualquer livro considerado sagrado, se as nossas atitudes dizem totalmente o contrário. Se somos aqueles que fazemos briga por qualquer coisa no nosso lar, se somos aqueles que não praticamos caridade de modo algum, coisinhas básicas, mas podemos identificar. E se estamos identificados como verdadeiros cristãos. E quem são os falsos profetas? São assim caracterizados os homens que, possuindo certos conhecimentos, abusam desse saber em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, aproveitando-se da boa-fé de certas pessoas que acreditam serem eles missionários divinos. Existem, meus irmãos, cursos de oratória, cursos ensinando nas próprias igrejas, ensinando como falar e convencer. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. Quando vamos nos esclarecendo, vamos aprendendo a observar mais, a ter mais cautela. Então eu posso ser muito falante, falar do bem, de Deus, e não ser essa pessoa. Então precisamos primeiro, como eu falei, olhar para nós, quem estamos sendo nessa caminhada. Como nos defender dos falsos profetas, identificando-os através de seus atos e suas palavras, tendo sempre por certo que o verdadeiro profeta se caracteriza pelos seus valores exclusivamente morais. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, aí estamos sendo esclarecidos do que devemos fazer para identificar um falso profeta. E diz assim: missão dos profetas. Vulgarmente, atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de modo que as palavras, profecias e predições tornaram-se sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um significado mais amplo. Diz-se de todo aquele enviado de Deus,
com a missão de instruir os homens e de revelar-lhes as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Portanto, um homem pode ser profeta sem fazer predições, e era esta a ideia dos judeus do tempo de Jesus. É por isso que, quando ele foi conduzido diante do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, estando reunidos, escarraram em seu rosto, deram-lhe socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza-nos e dize quem foi que te bateu. É claro que nós sabemos que esse mestre, essa luz do mundo, esse nosso modelo e guia, sabia quem foi que lhe bateu. Mas ele ficou calado. Mais um ensinamento dele para nós. Nós, sem levarmos um soco, né, como diz aqui, bufetadas, escarrarem no nosso rosto. Por muito menos que isso, muitas vezes nós já revelamos quem verdadeiramente somos, respondendo na altura, como muitas vezes dizemos, né, à altura daquela forma que fomos agredidos. Então é bem importante nos perguntarmos se não estamos muitas vezes sendo como os escribas lá, os fariseus, né? A despeito disso, houve também profetas que tiveram a presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de dar advertências aos homens. Como esses acontecimentos foram cumpridos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da condição de profeta. Nós podemos, fazendo um gancho aqui, né, com a mediunidade hoje, né? Às vezes tem aquela mediunidade intuitiva, outros falam, né? Alguns ouvem, né? Então tem os tipos de mediunidade. Raros são aqueles médiuns completos, como falamos, como aprendemos, né? Chico Xavier era completo. Então a gente precisa pensar o que nós estamos, de que lado nós estamos. Se estamos muitas vezes nos deixando enganar, porque estamos tirando algum proveito, né? Se estamos fazendo troca, né? Que tipo de troca? Troca. Senhor, eu dou uma caixa de leite se eu conseguir aquele emprego. Não, não é assim. Ou então, eu darei tanto para a minha igreja se eu conseguir aquilo que eu desejo, aquele carro. E é interessante que André Luiz traz isso para nós. Ele chama, sabe o quê? De trote. Ele diz assim, no livro Vivendo o Evangelho: atente no conteúdo do que você pede como orientação espiritual. Ele diz assim, negócio, eu quero fazer um negócio, né? Eu peço para o plano espiritual. Um consultor esclarece. Dinheiro, o trabalho resolve. Profissão, você escolhe. Namoro, decisão sua. Viagem, você que sabe. Casamento, assunto seu. Doença, o médico cuida. Família, tolerância ajuda. Vida,
o Evangelho ensina. Separação, o bom senso orienta. O trote, aplicado por espíritos enganadores, é quase sempre a resposta do mundo espiritual às questões que você mesmo pode solucionar. Então, é isso que André Luiz está nos falando. Porque às vezes nós pedimos orientação espiritual, vamos em busca de videntes, cartomantes, essas coisas, sem cuidarmos de realmente ver que nós podemos fazer essas coisas. Deus nos deu esse poder, deu inteligência. Os espíritos benfeitores, eles não estão ao nosso dispor. Eu vou lá e pago para saber o que eu quero saber. Não. Dai de graça o que de graça recebeste. Simples assim. Então é importante que a gente se questione com quem eu estou me relacionando, se eu sou verdadeiramente o cristão que Jesus falou. E quem é aquele que eu tenho como sendo o meu guia espiritual na minha igreja, no meu centro espírita, em todas as religiões. Não estamos aqui para julgar ninguém. Em todas as religiões existem. E nós precisamos ter cautela. Hoje falamos dos falsos profetas. Vamos olhar para dentro de nós se não estamos sendo falsos cristãos. Não é? Então, encerrando aqui mais um Evangelho no Lar, agradecendo a esse mestre de amor, de luz, de paz que esteve conosco, os benfeitores amigos que estiveram fluidificando as nossas águas. Mestre amado, cuida de nós hoje e sempre. Protege-nos, ampara-nos em mais uma semana que inicia. Visita, mestre amado, os hospitais, as casas de repouso, asilos, orfanatos, presídios, sanatórios. Aquele lar onde há conflito, desavença, desarmonia, desunião. Onde há, mestre amado, perturbação espiritual. Abençoa todos esses irmãos que ainda não sabem da tua luz, do teu poder, da tua paz. Que possam esses irmãos que estão perturbando cada lar, cada ambiente, receber teu amor, as tuas amorosas bênçãos. Te pedimos que nos acompanhe mais uma semana de estudos, de trabalhos, de tarefas. Cuida de nós, mestre amado, e esteja conosco sempre. Que assim seja. Que assim seja, mestre Jesus. Lembrando sempre que temos atendimento fraterno no Messenger, temos também as irradiações diárias, que são aquelas orações simples, mas feitas com amor, com o coração, que podemos enviar para aquele irmão que muitas vezes está perturbado e não consegue assimilar nada, a fim de fazer uma oração, um simples pedido, muitas vezes não consegue dizer, Jesus me ajuda. Vamos enviar. Sejam todos bem-vindos sempre para este Evangelho. E até o próximo domingo, se Jesus permitir. Um beijo no coração.